grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão a força e o poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Saudamos os amados irmãos com a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Vinde, cantemos, louvemos e adoremos ao Senhor nosso Deus, aquele que nos amou e nos salvou em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, agora nos reunimos para te adorar, para te louvar, para te engrandecer. Que as nossas vidas sejam vidas preciosas nas tuas mãos. Que nós te prestemos um culto santo e agradável. E abençoe a todos que irão participar, que eles possam sentir a tua direção, o teu amparo, e possamos sair daqui na certeza que é um Deus, o único Deus em quem devemos adorar de todo o nosso coração. Aceita mais uma vez o nosso culto, é o que nós te pedimos, por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. O Senhor terá reinado, ele será revestido de grandeza. O Senhor terá vestido poder e se cingido, até firmado o mundo de modo que ele não oscilasse. Teu trono foi estabelecido desde outrora, eterno és tu. Como o rio eles ergueram, ó Senhor, como rios eles erguerão suas vozes, como rios
Eles erguerão sua destrutibilidade, mais que os rugidos de muitas águas, mais poderoso que as ondas do mar. Tu és poderoso na altura, Senhor. O Senhor reina, está vestido de majestade, de poder se revestiu o Senhor, sim, ele se vestiu. O Senhor está vestido de majestade, de poder se revestiu o Senhor, sim, ele se vestiu. Ele é desde sempre, ele é desde sempre. Levantam os rios, ó Deus, levantam os rios, ó Deus, o seu grito. Levantam os rios, o seu clamor, o seu clamor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar, do que os poderosos vagalhões do mar. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor reina, está vestido de majestade. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, meu Criador, meu Senhor, Deus meu em quem eu confio, estou aqui, Senhor, neste momento para fazer esta oração de intercessão. Senhor amado, eu te peço que tu estejas, Senhor, com as pessoas que estão enfermas, doentes, nos hospitais, ou em suas casas mesmo, Senhor, esperando, Senhor, em Ti, esperando uma cura, um conforto, Senhor, para as suas dores. Ó Jesus amado, vá de encontro agora com essas pessoas, Senhor, curando se for da Tua vontade, ó Pai, dando alento, Senhor, para esses corações, ó Pai. Te peço também que Tu estejas com as pessoas que têm problemas, Senhor, da mente, problemas de saúde mental. Ó Jesus, tem misericórdia, ó Pai. Põe a tua mão de poder, Senhor. Tira todo pensamento ruim, todo pensamento, Senhor, que não venha de ti, ó Pai. Esteja com essas pessoas, curando, livrando-as, Senhor, do mal. Te peço também que tu estejas com as pessoas que estão necessitadas de um emprego,
que para colocar, Senhor, o alimento nas suas mesas, ó Pai, abra portas de emprego, Senhor. Abra portas, Senhor, de emprego, para que essas pessoas possam cumprir com seus compromissos, Senhor, e colocar, Senhor, o alimento em suas mesas. Também eu te peço, ó Deus, que nesses dias, Pai, que vamos comemorar o Dia das Crianças, que Tu estejas, Senhor, com cada criança da nossa família, da nossa igreja, do nosso país, ó Pai. Senhor, cuidando, Senhor, desses pequeninos, ó Pai. Faça com que seus pais, seus avós possam, Senhor, ensinar a eles o Teu caminho, ensinar, Senhor, a palavra de Deus, inculcar em seus corações e em suas mentes, Senhor. O quanto, Senhor, é importante a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que Tu tens derramado nas nossas vidas. Eu te agradeço, não em meu nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das Tuas mãos. Salmos 19, 1. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim, só Cristo tem por mim. Direi até o fim. Meu Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim. Deus é bom pra mim. Feliz estou cantando, eu vou. Deus é bom pra mim. Meu Deus é bom pra mim. Comigo vai, tão forte brilha o sol e a chuva cai. Amor tão grande assim. Que foi? Você não sabe! O quê? Eu vi Jesus chegando hoje de manhã em nossa cidade. Ai, ele estava de barco. O mestre está aqui? Sim, está próximo ao riacho. Chame os outros. Vamos falar com ele. Levanta! Ah, senhor, me deixe dormir. Vamos falar com o mestre! Já estou indo. Renata! Jesus está aqui! Então vamos! Esperem por mim! Hoje o dia está muito tranquilo. Crianças, aonde vocês vão com tanta pressa? Viemos ver Jesus! Queremos falar com ele, né? Sabe o que é? Hoje o mestre precisa descansar. Por isso, voltem para suas casas.
e vão com cuidado. Mas... Por que impedem as criancinhas? Deixem que venham até mim, pois a elas pertence o reino de Deus. Quando penso em Deus, eu penso assim: eu te amo. Quando falo com Ele, converso assim: eu te amo. Quando vou à escola, aprendo assim: eu te amo. A quem está ao meu lado, eu digo assim: eu te amo. Aprendi com Jesus, agora eu sei amar uns aos outros como eu vos amei. Aprendi com Jesus, agora eu sei amar uns aos outros como eu vos amei. Aprendi com Jesus, agora eu sei amar uns aos outros como eu vos amei. Aprendi com Jesus, agora eu sei amar uns aos outros como eu vos amei. Tchau, muito obrigada. Tchau, mestre, até mais. Boa noite, irmãos. Graça e paz. A palavra do Senhor, no Salmo 111, de 1 a 4, nos diz: Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, considerada por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras há glória e majestade, e sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Santo e querido Deus, muito obrigado, Pai Santo, Pai querido, por mais esse dia de culto, Senhor Deus, por esse momento tão precioso, Senhor Deus, de estarmos aprendendo mais da Tua palavra e louvando o Teu santo e bendito nome, Senhor. Muito obrigada por esse momento. Esteja abençoando cada irmão da IP de Vila Formosa, que nesse momento está assistindo, todos os irmãos que estarão participando. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha abençoar a IP de Vila Formosa e abençoar este momento de louvor. Amém, é o que Senhor. nós te pedimos e te agradecemos para a honra e glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar com o cântico A Ele a Glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as
Irmãos, vamos louvar. O cântico é o poder do teu amor. Senhor, és bom, vem transformar teu ser, profundo na graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas em mim podem ser vencidas por ele, o teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águias, nas asas do Espírito, contigo voarei, poder do teu amor. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que ali renovar minha mente, meu querer, meus dias e ver o teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me, pra teu lado estar. Espero em ti e subo como águia, nas asas do Espírito, contigo voarei, poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, poder do teu amor. Vamos louvar, irmãos, com o cântico Ele é Exaltado. Ele é exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém. Amados, hoje gostaria de estudar sobre um aspecto muito importante da vida cristã, do cristão, que é a humildade. E nós vamos ver como parâmetro, como exemplo para este momento, o texto registrado pelo evangelista João, no capítulo 12,
dos versos 12 até 17, que diz assim: Jesus, depois de ter lhes lavado os pés, tomou as suas vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Meus amados irmãos, esse texto do capítulo 13 de João fala de um comportamento muito importante, a humildade. E como é que Jesus começa a mostrar? Ele começa a mostrar no capítulo 13, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Os irmãos depois podem ver direitinho e fala de uma forma bem clara que Jesus lavou os pés dos seus discípulos e começou a enxugar os pés. E diz a palavra de Deus que com isso ele estava querendo trazer um ensinamento para a minha vida e para a sua vida. E qual é esse ensinamento? Que Jesus ensina e pratica a humildade. Jesus ensina e pratica a humildade. Meus amados irmãos, como a humildade é importante, como a humildade deve chegar de forma precisa e ser algo importante e verdadeiro nas nossas vidas. Por isso é que Jesus, então, fez este ato maravilhoso de mostrar que ele, sendo Deus, que veio a este mundo para nos salvar, que assumiu a forma humana, agora vai mostrar um ato de grande humildade. E como é que ele fez isto? Lavando os pés dos discípulos. Mas ele não fez isto para que ele pudesse ser exaltado ou engrandecido, mas para que ele pudesse mostrar que ele era um homem humilde. E, meus amados, é interessante que aqui no começo do versículo 12, Jesus pergunta assim: compreendeis o que eu vos fiz? Sabe, meus amados, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos ser ouvintes e praticantes. E compreender a palavra de Deus é o que nós devemos entender e viver. E aqui, quando ele fala isso, ele está perguntando aos seus discípulos: vocês compreendem? Meus amados irmãos, nós compreendemos de forma verdadeira e clara a palavra de Deus, os ensinamentos do Senhor, não só para esse momento, quando Jesus vai demonstrar humildade, mas para todos os ensinos da palavra de Deus, uma prática realmente. Nós compreendemos, nós vivemos realmente esta palavra. Nós entendemos o que Jesus fez por nós, nós entendemos que devemos praticar os seus ensinamentos para sermos seus discípulos de forma verdadeira. Você compreende? Eu compreendo. Meus amados, é muito importante isto, nós compreendermos e nós entendermos o que significa os ensinos do Senhor Jesus. O maior deles que eu entendo é: nós devemos nos amar uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha só. Jesus me amou de tal maneira que se entregou em meu lugar na cruz do Calvário. Eu tenho que amar o meu irmão, o meu próximo, de tal maneira que eu venha a me entregar por ele, fazer de tudo para que ele seja feliz, para que ele seja abençoado. Devemos amar uns aos outros, assim como eu vos amei. É o que disse o Senhor Jesus. Nós temos que compreender e praticar isto. Outra coisa importante, Jesus aqui disse: vocês me chamam de mestre, no versículo de número 13, e ele afirma: e eu sou. O que é o mestre? Mestre é aquele que tem um conhecimento, aquele que tem um entendimento sobre os assuntos, e ele então pode estar transmitindo esses ensinamentos de uma forma precisa e verdadeira para aqueles que o ouvem. Jesus era Senhor e Mestre, e é interessante que ele confirma isto: dizeis bem, porque eu sou. Então Jesus era Senhor e Mestre. Agora, sabe, ele não era só o mestre, ele era o Senhor. E o Senhor é aquele que ocupa o primeiro lugar. Eu sou. Ele quer a primazia. Jesus não quer o segundo, o terceiro ou o quarto lugar.
mas ele quer a primazia, ele quer ser o Senhor. E o Senhor é aquele que dá a orientação e nós praticamos. Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. E nós devemos praticar os seus ensinamentos. É isso que ele diz: verdadeiramente sereis meus discípulos quando fizerdes o que eu vos mando. E o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós devemos ver isto. Jesus é mestre, os seus ensinamentos são precisos e verdadeiros, e ele é o Senhor da minha e espero da sua vida e da IPI de Vila Formosa. Então, meus amados, esta deve ser a nossa situação, de aprendermos com Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador. E ele diz assim, que nós devemos lavar os pés uns dos outros. Será que Jesus estava ensinando esta prática? Eu vejo que muitas vezes isso é praticado em determinados momentos por algumas pessoas, querendo demonstrar o sinal de humildade. Mas será que é isto? Jesus falou isso? Ou será que o sinal de humildade é em toda a nossa caminhada pela nossa vida? Eu acredito que é, mas nesse segundo ponto. Então não é o ato em si, porque eu posso fazer um ato exterior e não ser humilde no meu coração, ter uma vida humilde. Por isso é que Jesus, ao lavar os pés, ele estava dando sinal de humildade, aquele que veio servir. E ele diz lá em Mateus, no capítulo 20, versos 26 e 28, eu não vim para ser servido, mas vim para ser o servo, aquele que veio para servir, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último. Então, meus amados irmãos, nós vemos que o serviço, estar pronto a estender a mão, pronto a ajudar, é um sinal de humildade. Então não é o ato em si, de eu pegar e fazer esse gesto publicamente. Isso Jesus fez só uma única vez. Ele não lavava os pés das pessoas em todos os momentos, mas foi só uma única vez, para mostrar um sinal de humildade. Nós temos que viver a prática da humildade, porque este é um sinal que Jesus nos deixou de ação e de exemplo para mim e para você. Lavar os pés uns dos outros não pode ser apenas um ritual feito em determinado momento, em determinado período do ano, mas sempre uma disposição de ter atos, de realizar atos e atitudes de humildade a todo instante. Meus amados irmãos, a humildade tem que sempre estar presente na minha vida, em nossas vidas. E nós vemos aqui que Jesus dá uma ênfase bem interessante. Eu vos dei o exemplo, versículo de número 15. E como eu vos fiz, façais vós também. Quer dizer, Jesus é o exemplo. Se nós olharmos lá em Filipenses, no capítulo 2, de 3 a 11, diz que ele se humilhou, não quis ser Deus, mas assumiu a forma humana, veio a este mundo, padeceu pelos nossos pecados e foi até a morte, e morte de cruz. Então Jesus é sempre o supremo exemplo de humildade. Às vezes nós vemos pessoas orgulhosas, pessoas que se dizem mais espirituais do que as outras, pessoas que se sentem mais perto de Deus do que outras. Isso não é sinal de humildade. Sinal de humildade é aquele que reconhece-se uma vida que foi resgatada das trevas pela graça, pelo poder e pelo amor de Deus em Cristo Jesus. E é isso que Jesus diz aqui para nós. É isso que Jesus diz, eu vos dei o exemplo. Nós temos sempre que ser exemplos de humildade. Nós temos que praticá-la, nós temos que vivê-la, como ensina Paulo aos Filipenses lá no capítulo 2. Nós devemos ser vidas que estão demonstrando a prática, o viver da humildade. Mas será que Jesus só deu o exemplo? Não, ele deu o exemplo e diz que nós devemos praticá-la. Não o ritual, mas o exemplo. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, revesti-vos de toda a humildade. O que é se revestir? Se revestir é se envolver. Toda a minha vida, todo o meu ser
está revestido de humildade. Então jamais eu vou querer ser o primeiro, mas eu serei sempre aquele que estará disposto a servir. Eu vim aqui para estender a mão e para ajudar, para ser uma bênção, me revestir. Depois o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 5:5, ele fala que nós devemos também nos cingir de toda a humildade. E veja que é uma prática entre os dois maiores apóstolos que nós temos aqui no Novo Testamento. Um ensinamento em que nós devemos viver e viver e viver e praticar. A palavra de Deus é clara, meu amado, minha amada, e ela nos orienta a ter esta prática da humildade. Então, Jesus veio mostrar que ele era o Senhor, mas ele praticou a humildade. Ele poderia ser servido, mas ele veio aqui para ser servo. Veja o que ele diz aqui no versículo de número 16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que aquele que o enviou. O servo não é maior. Então, se eu sou um enviado de Deus, eu sou servo de Deus, servo do Senhor Jesus. Deus não está debaixo da minha mão, da minha ordenança, da minha vontade. Deus está sim sobre a minha vida. Eu estou embaixo da direção e da orientação de Deus para a minha vida. Se eu chamo Jesus de Senhor, eu jamais posso querer dizer que eu não quero que essas coisas aconteçam na minha vida em nome de Jesus, intimar o Senhor Jesus. Usamos-se muitas palavras prontas, eu não aceito, eu não permito, eu vou amarrar o inimigo. Nós nunca recebemos esses ensinos do Senhor Jesus. Nós recebemos ensinos sim de práticas da humildade, e nessa prática da humildade nós vamos resistir ao inimigo e ele fugirá de nós. Veja como a palavra de Deus fala. Então nós devemos nos colocar sempre como servos. Gosto da frase de Maria: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua vontade. Meus amados irmãos da igreja de Vila Formosa, se todos nós, se eu e você nos colocarmos na condição de servos, tenho certeza que a igreja vai ser uma bênção e nós seremos abençoados e sentiremos o poder e a direção de Deus sobre as nossas vidas, porque estaremos vivendo um ensinamento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas diz ainda assim que esta prática nos traz felicidade. Felicidade. Diz aqui o versículo de número 7. Bem-aventurados sois se as praticares. Então, meus amados, nós sabemos essas coisas. Se sabeis essas coisas, bem-aventurado sois se as praticares. Bem-aventurado, como nós estamos estudando as bem-aventuranças, os irmãos sabem que é uma pessoa feliz. É uma pessoa que está num elevado nível de espiritualidade, de bem-estar, de paz interior. Felicidade devido a uma boa relação, a uma boa comunhão com Deus. Por isso diz aqui, bem-aventurado. Mas diz aqui, se a praticardes. A palavra de Deus é clara. Nós temos que praticar. E praticar é eu ser obediente. Eu já repeti o versículo e de novo repito. Jesus diz assim: sereis verdadeiramente meus discípulos se fizerdes o que eu vos mando. Se as praticar, se nós praticarmos. Então, meus amados irmãos, a palavra de Deus nos ensina sobre a humildade. Esse texto nos fala que o Senhor Jesus, não só ele ensinou, como ele praticou. As pessoas têm que ver em mim esta prática. E diz assim, que nós devemos estar tendo este momento, esta situação, em todas as esferas da minha vida. Quem sou eu? Um servo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem sou eu? Aquele que veio para servir, aquele que veio para estender a mão, amar ao próximo como a mim mesmo. E diz a palavra de Deus, encerrando lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Não podemos ser somente ouvintes
mas praticantes da palavra. E diz lá no final: se eu não fizer isto, eu vou estar enganando-vos a vós mesmos. Se eu disser isso, que sou alguém que vive uma vida segundo a orientação de Jesus Cristo, segundo o padrão divino, e não estiver praticando, eu vou estar me auto-enganando. Eu posso me sentir a pessoa mais espiritual, a pessoa mais próxima de Deus. É Deus no céu e eu na terra. Mas quando eu estiver fazendo isso, eu estou enganando a mim mesmo. Muitas pessoas se enganam. Já viram pessoas que querem colocar a sua espiritualidade na sua vida com Deus? Eu vejo pessoas que falam assim: quando eu oro, eu sinto o poder e a presença de Deus na minha vida. Mas quando eu oro também sinto, e não preciso ter esse. E eu não preciso fazer alardear. Lembram-se quando Jesus falava sobre jejum? Ninguém saiba que você fez jejum. E tem pessoas que gostam de falar: eu pratiquei o jejum, estou em jejum. Como se estou. E Jesus fala: lavai o vosso rosto para que ninguém saiba. Ninguém deve saber. Então, meus amados, nós vemos que Jesus nos ensina de uma forma clara que este ato de humildade tem que ser prática minha e tem que atingir o coração do nosso Deus. Atingindo o coração do nosso Deus, claramente nós vamos atingir o coração do nosso próximo, porque Deus falará através de nós. Então, meus amados, que nós vivamos e praticamos a humildade, servos do Senhor. Eu vim aqui para servir. Deus te abençoe. Deus abençoe a IPI de Vila Formosa, e que nós continuemos a servir ao nosso Deus de todo o nosso coração. Que a paz do Senhor esteja com você, meu amado irmão, minha amada irmã, Igreja de Vila Formosa e todos aqueles que nos ouvem. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Recebei a bênção. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a direção, o amparo e o poder do Espírito Santo esteja convosco e convosco permaneçam até aquele dia glorioso da vinda do Senhor. Amém, amém, amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui, em nome da mesa diaconal, para agradecer a ajuda que os irmãos têm dado no programa do Quilo, Todo o mês nós estamos conseguindo ajudar a suprir a mesa de 4 famílias, São cestas muito boas, são cestas básicas mensais, ela é feita, ela é montada para suprir o mês, Então são cestas que as famílias estão contentes e estão supridas. Tudo isso graças à generosidade e à bondade dos irmãos, Graças a Deus que tem tocado no coração dos irmãos, e os irmãos têm ajudado com esse programa do Quilo. E também com os valores em dinheiro que estão sendo depositados. Nessa época de carestia, nessa época onde os rendimentos não compram mais quase nada, Essa ajuda para as famílias tem sido de grande valia. E graças a Deus que Deus tem suprido os irmãos também. Todo dia 15 nós estamos recebendo os alimentos, os valores em dinheiro. E do dia 15 ao dia 20 nós estamos montando a cesta e já entregando para as famílias, Então, graças a Deus que até aqui nos ajudou o Senhor, E por isso a igreja, por isso nós estamos alegres, Graças a Deus por isso. Então, Deus abençoe a vida de cada irmão. Vamos já fechar esse mês de outubro, Dia 15 de outubro agora nós estaremos fechando mais uma cesta para entregar para os irmãos. Deus abençoe a todos e
E graças a Deus, ok? Amém.